O enorme vaso de cristal balançou, ficou suspenso por um breve instante e, obedecendo às leis da física, despencou da estante, estilhaçando-se no chão com um estrondo seco. Vasos não caem sozinhos. Alguém sempre os derruba. E dessa vez, a responsável pelo acidente era uma bela jovem de cabelos avermelhados, parada ali atônita, no meio dos cacos que cintilavam à luz do sol. Os fragmentos se espalharam em leque por todo o cômodo, cobrindo o chão com gotas de vidro de diferentes tamanhos. Um deles ricocheteou e atingiu sua perna, onde a barra da calça estava dobrada. Um arranhão profundo se abriu, e pequenas gotas de sangue surgiram imediatamente, mas ela nem percebeu. Tudo ao redor parecia ter desaparecido. O amplo cômodo, a estante alta repleta de vasos, troféus e taças de metal e vidro. Sumiram também a agitação e o susto inicial, antes expressos em gestos e murmúrios. Que desastrada! O que eu fui fazer? Como vou explicar isso ao Carlos? Pensou, aflita. O que era mesmo isso? O troféu de cristal do primeiro lugar no campeonato regional juvenil. Que confusão, Carolina. Talvez, se eu reorganizar a prateleira e deixar tudo mais espaçado, não fique tão evidente. Não, vai ficar. Era grande demais. E eu não posso simplesmente esconder. Isso seria desonesto. Mas, o que é esse papel? Ela se inclinou e apanhou uma folha dobrada entre os cacos. Um documento, provavelmente escondido ali dentro. Carolina congelou. Era como se tivesse sido lançada a uma dimensão estranha, onde só existiam ela e aquela folha apertada em sua mão. Leu as linhas escritas com a letra angular que conhecia tão bem. Deu um passo em falso, e só então percebeu o rangido sob a sola do chinelo. Balançou a cabeça como se tentasse voltar à realidade. Observou por um instante o brilho vítreo ao redor, quase como se admirasse os reflexos, e voltou a se concentrar no papel. Não era apenas um vaso que havia se quebrado. Era um troféu esportivo de cristal, testemunha da antiga glória da pessoa que ela amava, e agora revelado como esconderijo de segredos. Segredos que Carolina jamais deseja conhecer. Por que ela resolveu arrumar aquela estante? Por que mexeu justamente nos troféus? E o que fazer agora depois que, junto com aquele pesado vaso, sua felicidade também se despedaçara? Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma história nova. E escreva nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Eu adoro saber até onde essas narrativas chegam. Houve um tempo em que parecia que Carolina nasceu simplesmente para ser feliz. Afinal, que outra vida poderia ter uma menina filha única, tão desejada por dois adultos que se amavam? Ela era uma criança encantadora, capaz de despertar ternura em todos ao redor, junto com um impulso irresistível de cantar. Quem é essa nossa menina bonita? Quem é essa nossa fofinha? E como se o destino reforçasse essa promessa, seu sobrenome era tão expressivo quanto simbólico. Ventura. A mãe, jovem, bonita e generosa, transbordava felicidade maternal e vivia inteiramente dedicada à filha. Carolina não sentia falta de nada, nem de passeios, nem de brincadeiras, nem das leituras antes de dormir, nem das longas conversas sussurradas que só mãe e filha sabiam ter. O pai também era jovem, forte e bonito, mas naturalmente menos presente. Trabalhava demais e quase sempre chegava tarde quando Carolina já estava dormindo. Ainda assim, nas poucas noites e nos fins de semana em que estava em casa, entregava-se por completo à filha. Com prazer, virava cavalo de montaria para longas viagens pelo apartamento, parede de escalada ou trampolim improvisado para saltos ousados. Às vezes, era o modelo mais resignado e silencioso do improvável salão de beleza de Carolina, tão paciente que certa vez, além de um penteado da moda, acabou recebendo uma maquiagem feita com canetinha permanente e no dia seguinte precisou ir trabalhar intrigando os colegas, escondido atrás de óculos escuros. Mas a brincadeira preferida de Carolina era quando o pai se transformava ao mesmo tempo em dragão e cavaleiro, alternando-se entre capturar
e salvar a bela princesa. Depois da aventura, o dragão, o cavaleiro, a princesa libertada e a mamãe rainha se sentavam à mesa para o jantar. Podia ser frango empanado com purê de batata e pepino fresco, pastéis caseiros ou o prato favorito de Carolina, macarrão com queijo. Tudo acompanhado de suco de uva. Em seguida vinham os desenhos animados, assistidos juntos no sofá. Mais tarde, cansada e feliz, Carolina se deitava numa cama macia como uma nuvem e adormecia serenamente ao som da canção suave da mãe. Isso durou alguns anos, até que de repente tudo terminou. Não que os problemas da família Ventura tenham surgido de uma vez, por mais irônico que isso soe. Eles foram se acumulando pouco a pouco, comprimindo-se numa massa pesada e sufocante. Entre Irene e Igor surgiram primeiro pequenas fissuras quase imperceptíveis, descontentamentos silenciosos, mágoas engolidas, desconfianças que pareciam irreais. Depois, tudo desabou de vez. Igor, até então bem-sucedido no trabalho, perdeu o emprego de forma estranha e, magoado com o mundo, afundou no álcool. Por um tempo, ainda tentou reagir, pediu perdão à filha, à esposa e até à sogra já idosa. Tentou recomeçar, mas lhe faltaram forças e talvez vontade para reconstruir a vida e recuperar a própria dignidade. Assim ele passou a viver, alternando tentativas de recuperação e recaídas. Com o tempo, as recaídas se tornaram cada vez mais longas, até virarem rotina. Por fim, Irene e Igor se divorciaram, trocando na despedida palavras que jamais deveriam ter sido ditas, ao menos por respeito à filha. Carolina tinha 10 anos. Para ela, que fora poupada dos conflitos por tanto tempo, a separação foi como um trovão em céu azul, o primeiro de sua vida até então sem nuvens. Depois disso, o mau tempo passou a ser constante na casa dos Ventura, e o sobrenome da família acabou se tornando uma ironia amarga. Irene mudou profundamente. O divórcio pareceu quebrá-la ainda mais do que as antigas bebedeiras do marido. O eixo que sustentava sua vida foi arrancado, e tudo se desfez em fragmentos sem sentido. Ela percebeu, tarde demais, que não tinha profissão nem experiência de trabalho. Casara-se cedo, dedicara-se à maternidade e vivera por anos apoiada na segurança financeira de Igor, que ganhava bem. A faculdade de letras, abandonada após 3 anos, com o sonho de ser professora de português e literatura, ficara para trás, quase esquecida e agora inútil no mercado de trabalho. Ficou claro que, durante os anos de casamento, os Ventura não haviam economizado nada para tempos difíceis. Irene precisou trabalhar, primeiro como vendedora numa loja, depois como empacotadora em um depósito. Foi demitida do primeiro emprego após 6 meses, acusada de envolvimento em falta de mercadorias de origem duvidosa. Do segundo, foi dispensada assim que souberam do ocorrido anterior. Irene então abaixou definitivamente a cabeça e os braços. Parou de cuidar de si, entregou-se ao desânimo e à desesperança. No fim, conseguiu trabalho como faxineira em uma escola, para o alívio silencioso de Carolina, não a mesma onde a filha estudava. Irene passou a levar uma vida cada vez mais discreta, envelhecendo visivelmente mais rápido que as outras mães, como se os anos pesassem em dobro. E como se refletisse o estado da dona, o antigo apartamento de 2 quartos, antes simples, mas bem cuidado, começou a se deteriorar. As torneiras passaram a pingar sem parar. A máquina de lavar quebrou de vez e a pintura das paredes foi ficando amarelada, manchada pela umidade acumulada ao longo dos anos. Com o tempo, um dos quartos, justamente o de Carolina, começou a apresentar infiltrações constantes. As paredes ficavam frias e úmidas, surgiam manchas escuras no reboco e o mofo insistia em voltar, apesar das tentativas de limpeza. A situação piorou a ponto de Carolina precisar arrastar a própria cama para a sala, improvisando ali um lugar para dormir. Aquilo, claro, não trouxe nenhum conforto nem aconchego para uma menina de 12 anos, mas ainda era melhor do que dividir o quarto com a mãe, que naquela fase já havia transformado o próprio espaço num ambiente desorganizado
reflexo de alguém que parecia ter desistido de si mesma e da própria vida. Assim, de toda a infância feliz que ficara para trás, Carolina acabou preservando apenas uma coisa: sua aparência, que, ano após ano, se tornava mais marcante e expressiva. No início, ela mesma não percebia isso, mas à medida que crescia, começou a interpretar corretamente os olhares surpresos e calorosos dos adultos e os comentários das amigas, que já vinham carregados de uma leve inveja. "Pelo menos você é ruiva", dizia Helena, a menina do andar de cima, tentando diminuir Carolina. Helena tinha cabelos loiro claros, ralos, que a mãe insistia em trançar até a 8ª série, prendendo-os com lacinhos infantis e tristemente pendurados. Assim que saía do prédio e perdia as janelas de casa de vista, Helena arrancava os laços com raiva. Isso, é claro, não a deixava mais bonita. Já Carolina parecia irritar só por existir, com seus cabelos brilhantes e eternamente desalinhados, que davam a impressão de terem acabado de ser lavados e secos ao vento. Intrigada, Carolina corria para casa e se observava no espelho. Não via nada de especial. Talvez um leve tom ruivo, perceptível apenas sob luz forte. Um nariz pequeno, cílios longos, pele limpa, sem espinhas. No resto, tudo absolutamente comum. Ainda assim, para uma menina com aquela aparência, Carolina Ventura cresceu surpreendentemente modesta. Por volta da 6ª série, ela simplesmente se cansou de se examinar no espelho. Encontrou algo muito mais importante para ocupar sua vida simples: ajudar animais. Tudo começou da forma mais banal possível, com uma menina e 2 gatinhos tremendo de frio. Alguém os havia deixado perto do lixo numa noite gelada, colocando-os dentro de uma caixa com um pano velho, provavelmente acreditando que aquilo lhes daria mais 1 ou 2 horas de chance contra a morte. E alguém realmente se compadeceu. Carolina, que fazia a maior parte das lições sozinha, saiu para jogar o lixo e ouviu um miado quase inaudível, um pedido fraco de socorro. Os gatinhos tiveram sorte. Depois deles, veio um cachorrinho com a pata quebrada. Hamsters que claramente haviam decepcionado alguém como animais de estimação, e até uma tartaruga exótica, descartada porque perdera a beleza após rachar o casco. Toda essa fauna infeliz e desamparada, Carolina levava para casa. Alimentava, aquecia, tratava como podia, consultando com insistência o estudante de veterinária que morava na vizinhança. Fazia tudo o que estava ao seu alcance e depois procurava pacientemente novos donos para seus pacientes, às vezes literalmente ressuscitados. Irene reagia ao cantinho de resgate doméstico com completa indiferença, assim como a quase tudo em sua vida. O quarto onde Carolina mantinha os animais ficava justamente no canto mais frio e úmido do apartamento, mas os hóspedes improvisados suportavam bem o desconforto e não incomodavam Irene. Carolina, por sua vez, conseguia organizar tudo de modo que ninguém causasse transtornos. Ninguém, exceto ela mesma. Carinho, paciência e calor humano não lhe faltavam. O problema era comida e remédios. Com os medicamentos, o vizinho, quase veterinário, ajudava como podia, tocado pela seriedade incomum da ruivinha, tão responsável para uma criança e, ao mesmo tempo, delicada como uma boneca. Já com a alimentação, a situação era crítica. Para sustentar mais um animal resgatado, e às vezes vários ao mesmo tempo, Carolina precisava recorrer à esperteza. Naquele dia, já aluna da 9ª série, ela estava sentada na cantina da escola, pensando onde conseguir um pouco de carne para o novo hóspede do seu cantinho de resgates, encontrado na véspera. Um cachorrinho engraçado de patas curtas, idade e cor indefinidas, recusara categoricamente a aveia, mas devorara com entusiasmo 2 salsichas que Carolina separara para o próprio café da manhã. Com isso, deixara bem claro que sobreviveria e até se recuperaria, desde que tivesse comida de verdade, de preferência rica em proteína. Carolina cutucou com o garfo a costeleta de aparência duvidosa à sua frente. Hesitou por 1 segundo e, decidida, colocou-a no saquinho plástico que já trazia preparado. Na mesa ao lado, o colega de classe de Carolina,
Alex claramente travava uma batalha interna. De um lado, a fome saudável de um adolescente. Do outro, a regra aprendida desde pequeno de não comer qualquer coisa. A segunda, ao que tudo indicava, estava vencendo. "Alex, você vai comer essa costeleta?" perguntou Carolina em voz baixa. "Se não for, coloca no saquinho. É muito necessário. Para a gente isso é quase um veneno, mas para o cachorrinho serve. Ainda mais lembrando o que eu tive que tirar da boca dele lá na rua", completou sorrindo. "O que, Ventura? Você e sua mãezinha chegaram a esse ponto? Olha só, já começou a recolher sobras", disse, semicerrando os olhos, uma menina da classe vizinha. Era Patrícia, a beldade autoproclamada da escola, título que não fazia grande justiça à realidade. Algumas falhas evidentes de aparência ela compensava com altura e um descaramento impecável. Resolveram fazer um jantar familiar festivo? "Sabe de uma coisa, Carolzinha, no próximo intervalo passa lá comigo. Prometo te dar o restinho de um pote de geleia. Vai ter sobremesa." Satisfeita com o próprio sarcasmo, Patrícia riu e decidiu continuar. "E escuta, acho que lá em casa ainda tem uma geleia do ano passado que já azedou. Minha mãe deve ter esquecido de jogar fora. Eu te dou também. Ei, Pati, fecha essa boca agora, senão você mesma vai recolher tudo das mesas e comer." Soou uma voz baixa e firme. Ao ouvir aquilo, Patrícia encolheu visivelmente, como se tivesse diminuído de tamanho diante de todos. Pegou a mochila às pressas e praticamente evaporou da cantina. "E você?" continuou a mesma voz. "Ah, você é a Ruivinha. Enfim, se alguém implicar com você, te incomodar ou qualquer coisa do tipo, fala direto comigo, entendeu?" Quem disse isso resmungou algo quase inaudível, examinou Carolina da cabeça aos pés e de repente sorriu. Foi justamente esse sorriso que causou mais espanto do que tudo o resto. Não só porque ele raramente sorria, mas porque o simples fato de ele se dignar a falar com alunos da 9ª série já era algo fora do comum. Carolina ficou um bom tempo piscando, atônita, observando as costas largas do rapaz que se afastava. Ele era uma figura verdadeiramente lendária, não apenas na escola, mas em toda a região e até além dela. Carlos Cardoso era atleta. E embora sua carreira esportiva tivesse sido cruelmente curta, aqueles poucos anos bastaram para envolver seu nome em glória real, merecida e cercada de fantasias românticas. Carlos praticava boxe desde os 7 anos. Foi a mãe quem o levou para o esporte pesado e pouco popular, temendo que, sem pai, o menino crescesse frágil e excessivamente mimado. Carlos encontrou seu lugar no momento certo. Os treinos, somados à teimosia, à persistência e a excelentes aptidões físicas, rapidamente deram resultado. Aos 14 anos, ao vencer o campeonato da cidade entre atletas da mesma idade, recebeu sua primeira categoria esportiva e se tornou, de imediato, a estrela da escola. Por muito tempo, porém, ele quase não aparecia por lá. Devido aos sucessos, Carlos foi inscrito num centro de treinamento de alto rendimento e voltava à escola natal apenas ocasionalmente. Ainda assim, cada aparição se tornava um pequeno evento, tanto mais porque sua fama esportiva crescia a olhos vistos. Aos 17 anos incompletos, vencendo as primeiras competições realmente importantes, Carlos tornou-se mestre de esporte de classe internacional e o mais jovem candidato à seleção adulta do país. Previam para ele uma carreira brilhante, e seu nome era sempre pronunciado na escola, com suspiros e olhos revirados de admiração. O próprio Carlos não tinha dúvidas quanto ao futuro. Tudo parecia magnífico e garantido. Fama, honra, dinheiro, prêmios. Ele quase tinha tudo, faltava apenas estender a mão e pegar. E ele acreditava merecer cada conquista. Trabalhara para isso como poucos adultos trabalhavam. Talvez apenas mineradores ou astronautas. Durante 10 anos, treinou de 6 a 8 horas por dia, sem feriados, sem folgas. Só ele sabia o que aquilo significava. Deitar na cama à noite, ouvir os músculos latejando de dor e morder o canto do cobertor para suportar. Enquanto seus colegas brincavam de polícia e ladrão nas garagens, andavam de bicicleta,
e implicavam com as meninas, Carlos treinava até a exaustão, até as cãibras, até ver estrelas diante dos olhos. Depois, ainda se sentava para fazer as lições da escola. Os meninos da sua idade matavam aula de educação física. Ele, faça chuva ou faça sol, corria quilômetros intermináveis, fazia centenas de agachamentos e flexões todos os dias. E, no fim, mal conseguia se arrastar até a cama, passando antes por um banho gelado, com um corpo que já quase não sentia. Enquanto seus antigos colegas de classe se deliciavam com sorvetes e aquele fast food irresistível, sempre acompanhado de refrigerante, Carlos vivia uma realidade bem diferente. Desde os 8 anos, por ter facilidade quase ofensiva para ganhar peso, seguia uma dieta esportiva rigorosa, tão eficiente quanto intragável. Hambúrguer, pizza e batata frita eram para ele quase uma lenda, palavras que soavam como música proibida. E depois de tudo isso, ele não merecia uma recompensa? Merecia, claro, e estava convencido de que ela viria. Faltava apenas um último passo: vencer mais uma luta importante e garantir seu lugar na seleção para disputar o campeonato mundial. Entre os combates decisivos, havia também aqueles de passagem, que ele chamava, meio em tom de brincadeira, de lutas fáceis. Propostas para participar desses eventos não faltavam. Todos queriam ter no programa a estrela ascendente do esporte nacional, e muitos estavam dispostos a pagar caro por essa honra. O treinador de Carlos resmungava, chamando esses organizadores de exibicionistas inconsequentes, mas no fundo confiava plenamente no talento do pupilo. Sorria ao ver como Carlos, muitas vezes sem sequer suar, colocava cada adversário no devido lugar. E esses adversários, diga-se, não eram muitos. Foi em um desses torneios comerciais de exibição, onde, além de atletas conhecidos, apareciam novatos completamente desconhecidos, que tudo começou a sair do controle. "Hoje você não vai lutar", declarou João Pedro de repente com firmeza. "Pelo menos não com esse adversário que colocaram para você." "Como assim?" Carlos se espantou. "O que é isso, João Pedro? Agora só faltava espalharem por aí que o Cardoso ficou com medo. Vocês perderam a confiança em mim? Arranjaram outro favorito?" Carlos tentava levar a situação no tom de brincadeira, mas o treinador não cedeu. "Em você eu não duvido", disse ele, "mesmo você sendo teimoso como poucos. Mas desse adversário eu desconfio muito. Esse Barreto é estranho. Técnica ruim. Ou melhor, nenhuma técnica. Ele só avança sem pensar, balançando os braços como um moinho. E o principal é enorme, pesado como um armário. Não faço ideia de como passou para a sua categoria de peso. Isso deveria ser problema dos organizadores, embora esses aí sejam um bando de picaretas. De qualquer forma, você não vai lutar com ele." "Ah, que bobagem." Carlos acenou com desdém. "Quanto maior o armário, maior o tombo." "Carlos, eu te peço como seu treinador, desista dessa luta", insistiu João Pedro. "Não vai haver dano nenhum à sua reputação." "Dano nenhum", Carlos retrucou já irritado. "Vão rir de mim. Vão dizer que fiquei com medo de um desconhecido, que sou um campeão de fachada. Pronto, João Pedro, não me deixem nervoso antes da luta." Talvez, em outras circunstâncias, Carlos tivesse ouvido o treinador experiente. Mas naquela noite, na arquibancada, estava sentada uma garota encantadora, alegre, livre de qualquer complexo bobo, alguém por quem ele estava disposto até a quebrar o rígido regime esportivo. Além disso, o bom dinheiro prometido pela vitória já parecia praticamente garantido, e isso ajudaria muito em seus planos. Quando entrou no ringue com sua caminhada firme, segura e contida, Carlos deu, sem perceber, um pequeno passo para trás. O adversário realmente era enorme. Barreto parecia ainda maior de perto, a ponto de Carlos quase gritar para os juízes, pedindo uma nova pesagem. Mas conteve-se, apertou os lábios e levantou as mãos em cumprimento. Poucos segundos após o início da luta, um soco brutal atingiu sua cabeça. Tudo se apagou. Atordoado, sem entender o que acontecia, completamente perdido no espaço, Carlos caiu no chão. Por mais que tentasse, não conseguia distinguir o rosto inclinado sobre ele. Mais tarde, uma comissão séria investigou o caso
e confirmou uma violação grave do regulamento. Um atleta que não passara pela pesagem oficial fora admitido na competição e aplicara um golpe proibido contra o campeão. Mas para Carlos aquilo já não tinha importância alguma. Um exame médico rigoroso foi definitivo. Sua carreira no esporte profissional havia chegado ao fim. A hemorragia interna e o dano parcial ao nervo óptico fizeram do boxe para sempre parte do passado de Carlos. E junto com o esporte ficaram enterrados ali também todos os seus sonhos, planos e esperanças. Ele passou por um longo período de tratamento, ouviu atentamente cada recomendação médica e, ao final, voltou para o antigo apartamento onde morava com a mãe e, ao mesmo tempo, de volta para a escola onde tudo havia começado. Revoltado por ter sido reprovado nos exames do último ano, Carlos foi pessoalmente até a direção e exigiu que o aceitassem de volta, ou melhor, que o deixassem repetir o ano. O diretor, ainda confuso e constrangido, afinal fora ele mesmo quem, não muito tempo antes, organizara o mural Nosso Orgulho Esportivo, com a foto de Carlos em destaque, apenas assentiu, compreensivo. No 1º de setembro, Carlos Cardoso entrou novamente na sala de aula. Sentou-se na carteira e lançou um olhar rápido aos colegas, que imediatamente se calaram. Então, alguém quer fazer piada com o repetente retardatário? Perguntou em tom baixo. Naturalmente não apareceu nenhum voluntário. Escuta, Carlão, para que você precisa estudar? Cochichavam alguns, genuinamente intrigados, e o espanto fazia sentido. Sua reputação, sua fama e, sobretudo, sua aparência impressionavam. Ombros largos, físico sólido e poderoso, o rosto marcado por uma cicatriz antiga e quase imperceptível atravessando a sobrancelha. O olhar semicerrado, adulto e avaliador, completava o conjunto. Para os colegas da mesma idade, e até para rapazes mais velhos, Carlos parecia alguém de outra ordem, uma autoridade incontestável, alguém que já conhecera uma vida inacessível a eles, e por isso mesmo tinha pleno direito a qualquer palavra ou atitude. Você fez certo em decidir terminar os estudos, muito bem, disse de forma curta e firme o tio Pedro, irmão da mãe de Carlos. Ele apareceu inesperadamente no apartamento alguns meses depois de Carlos ter se despedido, definitivamente do esporte, e voltado para casa. Caminhou lentamente ao longo da estante baixa, onde estavam alinhados os troféus conquistados em competições, observou a enorme coleção de medalhas e fez um leve aceno respeitoso. É uma pena, claro, continuou. Mas já que tudo acabou assim, estude, sobrinho. O tempo dos brutamontes burros passou. Hoje, em qualquer negócio, é preciso ter cérebro. E se ao cérebro se juntam punhos fortes e caráter, aí sim se abrem grandes perspectivas. Carlos, sendo sincero, não entendeu completamente o que o tio queria dizer, mas passou a observá-lo com mais atenção. Pedro era baixo, levemente curvado, até magro, especialmente perto do sobrinho corpulento. Ainda assim transmitia uma impressão estranha e incomum, uma sensação de força oculta, de poder contido e de perigo. Vestia-se de forma discreta, sem ostentação, mas claramente com roupas caras e de marca. Carlos entendia o suficiente para saber o quanto custava aquela aparência aparentemente modesta. Pedro chegara num carro excelente, com um motorista calado ao volante, e era óbvio que dinheiro não lhe faltava. Em tudo o que cercava aquele homem, desde os gestos até o silêncio, havia algo cuidadosamente escondido, camuflado, mas extremamente sério. Pouco tempo depois, Carlos começou a descobrir alguns segredos do parente. Pedro era dono de uma agência de cobrança, bastante conhecida em certos círculos. «Quer dizer que vocês cobram dívidas à força?» perguntou Carlos, sem rodeios. «Nós cobramos, confiscamos e reestruturamos», corrigiu o tio com suavidade. «E lidamos com valores bem altos. Trabalhamos dentro da legalidade sempre que possível, mas, às vezes, são necessários métodos mais persuasivos. O importante é que sempre conseguimos resultados». Pedro então colocou a mão no ombro do sobrinho. «Termine a escola, pegue o diploma.
Deixe sua mãe tranquila. Depois, seja bem-vindo, por assim dizer, ao negócio da família. Para entender melhor como tudo funciona, você vai começar devagar, com pequenas tarefas. É preciso ajudar sua mãe e a si mesmo. Dinheiro não vai te fazer mal, jovem homem. Pedro não tinha filhos. E o filho da irmã, forte e inteligente, aos 18 anos já profundamente marcado pela vida, despedaçado por dentro, mas não quebrado, conquistou rapidamente seu afeto. Para Pedro, Carlos era material ideal. De um lado, as qualidades de um atleta profissional: disciplina, foco, resistência. De outro, a revolta, a frustração e a raiva de quem fora enganado pelo destino e agora queria, mais uma vez, agarrá-lo pelos chifres. O próprio Carlos quase não tinha dúvidas sobre como agir. Na sua visão, fora a própria estupidez e, acima de tudo, a crueldade humana que lhe haviam tirado tudo: o sonho, o futuro, a glória, o prazer e a vida confortável que parecia garantida. Pois bem, se lhe haviam arrancado tudo, ele recuperaria por outro caminho. E o caminho que o tio Pedro oferecia não lhe parecia nem melhor nem pior do que qualquer outro. Bastava se livrar dos escrúpulos inúteis, da piedade excessiva, da compaixão pelos outros. Afinal, nem o destino nem as pessoas haviam sido misericordiosos com ele. Então, por que ele deveria poupar alguém? Tiraram tudo dele de forma suja e injusta. Logo, ele também tomaria. Mesmo assim, havia algo naquele raciocínio que soava errado, desonesto, injusto. Algo que ainda feria sua consciência. Mas Carlos empurrava esses pensamentos para longe, chamando-os de fraqueza. Arrependimentos só o tornariam mais vulnerável. Pouco a pouco construiu entre si e o mundo uma parede invisível, porém sólida. Já antes fechado e contido, agora Carlos se isolou quase por completo. Ninguém mais o via sorrir. Apenas uma vez, algo estranho aconteceu. Certo dia, ao passar pela cantina da escola, Carlos tropeçou numa briga tola e agressiva entre alunos mais novos. Sem entender muito bem o porquê, e surpreendendo a si mesmo, interveio para defender uma menina magricela e ruiva que, por algum motivo, juntava costeletas de aparência duvidosa dentro de um saquinho plástico. Talvez tenha sido a provocação da inimiga dela, uma loira insolente e desagradável que merecia ser colocada em seu devido lugar. Ou talvez tenha sido a própria menina ruivinha, claramente mal vestida, usando tênis velhos, gastos, com cadarços diferentes. Sim, no fundo foi por causa dela. Apesar da pobreza evidente, a garota se comportava com uma dignidade difícil de explicar. Havia nela orgulho, calma e uma coragem silenciosa. Quando ergueu para ele aqueles enormes olhos castanhos, Carlos percebeu como eram surpreendentemente bons. Assim como todo o rosto que se tornou ainda mais bonito quando foi iluminado por um sorriso tímido e grato. Carlos chegou a balançar levemente a cabeça, tentando se livrar da sensação estranha que aquilo lhe causara. Não conseguiu evitar um sorriso em resposta, mas logo se recompôs, contraindo os lábios no seu habitual meio sorriso irônico. Ainda assim, algum tempo depois voltou a ver a menina e novamente se pegou observando-a com curiosidade. Ela continuava estranha, muito estranha. Os tênis gastos até os trapos, o jeans velho, a camisa desbotada, embora visivelmente bem lavada, gritavam pobreza. Mas, por alguma razão, esse grito não parecia ter importância, como se aquelas roupas existissem separadas dela, não a definissem e de forma alguma a diminuíssem. Não a atrapalhavam. Pelo contrário, até o apelido curioso que ele ouvira por acaso, Carolzinha, lhe caía surpreendentemente bem. Simplesmente caía. E pronto. No início, Carlos pensou que aquele apelido fosse usado de forma irônica, zombando da condição evidente da garota. Quando descobriu que vinha do sobrenome dela, Ventura, ficou ainda mais intrigado. Havia naquela menina algo ilógico, quase inexplicável, como se apesar de tudo ela fosse genuinamente feliz, e o sobrenome apenas confirmasse isso. Escuta, será que ela é meio doida?
Perguntou Carlos a um conhecido, tentando racionalizar a impressão que a ruivinha lhe causava. Quem? A da nona A? A ruiva? A Carol... Quer dizer, Carolina, respondeu o outro. Não sei... Talvez só um pouquinho. Mas pensa bem, Carlão. Que pessoa normal sai recolhendo gato e cachorro sem dono pela vizinhança e leva tudo para dentro do próprio apartamento? Mesmo assim, o rapaz, pouco afeito à delicadeza, de repente se atrapalhou e até ficou levemente corado ao continuar. Na verdade, ela é uma menina normal. Que essas costeletas idiotas não são para ela nem para a mãe, por mais que aquela loira nojenta grite. Ela leva tudo pro cantinho de resgate dela. E, aliás, a Carolzinha é quem mantém a mãe de pé. Se não fosse por ela, a tia Irene já teria se afundado de vez há muito tempo. Minha mãe fala isso. Eles são nossos vizinhos, vivem mal, muito mal. O pai foi embora faz tempo, a mãe trabalha lavando o chão. Às vezes essa bobinha nem tem o que comer. E mesmo assim, alimenta todos os cachorros esfarrapados da redondeza. Carlos Cardoso nunca foi sentimental. Durante a maior parte da vida, guiou-se pelo lema simples e brutal: ataque primeiro ou vão atacar você. E à primeira vista, que interesse poderia ter por uma aluna magricela da 9ª série que recolhia animais abandonados? Nenhum. Absolutamente nenhum. Era o que ele dizia a si mesmo, até perceber que não conseguia mais tirar da cabeça aqueles cabelos grossos, reluzindo em dourado ao sol, nem os enormes olhos castanhos que pareciam olhar direto para algo muito fundo dentro dele. Tão fundo que o próprio Carlos já havia esquecido que ainda existia ali alguma coisa viva. Pouco depois, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor de Carolina. Com frequência, ela encontrava grandes sacos de ração para cães e gatos deixados discretamente embaixo da porta do apartamento. Às vezes surgiam também cartões presente de pet shops, com valores mais do que decentes. Por mais que tentasse, Carolina nunca conseguiu descobrir quem era o benfeitor misterioso, nem flagrá-lo em ação. O tempo passou. Carolina Ventura terminou a escola e ingressou na universidade, escolhendo a faculdade de biologia. Muitos à sua volta, ao verem aquela beleza delicada, leve e ao mesmo tempo luminosa, torciam discretamente o dedo na têmpora, como quem diz que aquela escolha era coisa de maluca. Carlos, por sua vez, já morava em apartamento próprio havia muito tempo, mas às vezes visitava a mãe, que continuava no antigo imóvel onde ele crescera. Ao longo desses anos, ele se tornara quase uma cópia jovem do tio Pedro. O homem, confiante nas capacidades do sobrinho, havia-lhe passado quase completamente os negócios. Carlos continuava em excelente forma física. Mesmo sem lutas profissionais, treinava regularmente. Era calmo, lacônico, seguro de si. Observava tudo com aquele olhar semicerrado tão característico, mas os que o conheciam desde a infância percebiam algo além. Ele lembrava um grande predador, forte, astuto e extremamente perigoso. Um animal que persegue a presa com paciência implacável, sem deixar a ela a menor chance de escapar. Sua vida se organizara perfeitamente, de acordo com as regras do meio em que vivia e trabalhava. Havia dinheiro, havia negócios, e ele se acostumara a considerar essas duas coisas como o centro de tudo. O resto, inclusive as pessoas, tinha pouca importância. Apenas duas figuras ainda despertavam sentimentos reais nele: a mãe, a quem amava profundamente e de quem cuidava com atenção silenciosa, e o tio Pedro, a quem se afeiçoara à sua maneira, embora esse apego estivesse muito distante de qualquer coisa parecida com amor. Houve um período em que Carlos chegou a sentir algo próximo do ódio pelo próprio benfeitor, o homem que, segundo suas próprias palavras, o levara para a vida grande. Mais para a estrada grande, pensava Carlos, com um sorriso amargo. Reclamar do tio, porém, seria ingratidão. E, além disso, os negócios da agência iam bem, apesar da evidente ambiguidade ética. Clientes nunca faltavam. Sempre existiriam pessoas e empresas atoladas em dívidas, seja por culpa própria, seja pela má-fé de outros.
Com os anos, Carlos vestiu algo parecido com uma armadura. Por trás dela, piedade e arrependimento já não conseguiam atravessar. Se é que ainda sobreviviam dentro dele. Ele apenas fazia o trabalho que escolhera. Ou, mais precisamente, o trabalho que o escolhera. Mulheres, naturalmente, também fizeram parte de sua vida. E a quantidade delas crescia na mesma proporção que seus ganhos e o prestígio do carro que dirigia. Carlos tinha uma opinião bem definida, e nada respeitosa, sobre as mulheres que o cercavam. Elas apareciam e desapareciam. Algumas ficavam por uma noite, outras por algumas. Havia as que resistiam 1 mês ou 2. Segundo os padrões de Carlos, existiu até uma verdadeira veterana. Uma jovem chamada Vitória, que de forma inesperada assumiu o controle da situação e permaneceu ao lado dele com firmeza, até o dia em que soltou confiante. Escuta, querido. E se, além de uma viagem de férias, a gente organizasse algo como uma lua de mel? Carlos a olhou surpreso. Depois sorriu com ironia. Tirou o anel metálico de uma lata de cerveja vazia e colocou no dedo dela. Pronto. Aqui está o seu anel de noivado. Idiota! Sibilou Vitória. Imbecil, um completo retardado. E viveram felizes para sempre, resmungou Carlos consigo mesmo. Com o tempo, o fluxo de candidatas ao seu braço e, sobretudo, a sua conta bancária, que ele cinicamente oferecia no lugar de um coração que julgava inútil, diminuiu de forma visível. Ou as mulheres adequadas haviam acabado, ou simplesmente desistiram dele. Isso não o incomodava. Ainda assim, Carlos se pegava cada vez mais com uma sensação estranha, como se estivesse constantemente à espera de algo real, sério, prometido, anunciado para ele há muito tempo. O que exatamente e por quem, ele não saberia dizer. Mas, de forma inesperada, aquela pergunta vaga finalmente começou a ganhar resposta. Num de seus habituais encontros com a mãe, Carlos se aproximou da janela, puxou a cortina distraidamente e congelou, com o tecido ainda preso entre os dedos. E então, pela primeira vez em muitos anos, ouvindo o próprio coração disparar no peito, Carlos mal conseguiu articular as palavras. Mãe, quem é aquela? É a Carolzinha? Carolzinha? Sem esperar resposta, lançou-se escada abaixo em saltos largos, como fazia na infância distante, pulando 3 degraus de uma vez e fazendo ecoar o barulho dos passos. Oi, disse, ofegante, praticamente surgindo à frente dela na saída do prédio. E no mesmo instante, voltou a perder o fôlego. Ou melhor, esqueceu completamente que precisava respirar, ficando apenas ali olhando para a moça. Você... Quer dizer, você... Ah, droga. Escuta, você não se lembra de mim, claro. Eu era mais velho que vocês, e naquela época eu... E você? Você era... Ele se embaraçou de vez e se calou. Ela balançou levemente a cabeleira avermelhada e sorriu. Eu me lembro perfeitamente de você, Carlos Cardoso. Como eu poderia esquecer a principal estrela da escola? E o meu fornecedor secreto de ração para cães? Ela sorriu com malícia e inclinou a cabeça ao perceber o espanto dele. Sim, eu sei de tudo. Um dos seus amigos acabou entregando você depois que saiu da escola e foi embora daqui. E sabe, eu nunca agradeci, nem em nome dos meus órfãos de rabo, nem em meu próprio nome. Eu vivi até o fim da escola sob a proteção não declarada do próprio Carlos Cardoso. Ela pronunciou o nome dele com solenidade exagerada e fez uma reverência brincalhona. Carlos sentiu uma pontada doce no peito e desejou inexplicavelmente que ela repetisse aquilo de novo e de novo. Muito legal, conseguiu dizer por fim. Era surpreendente. Ele, acostumado a dar ordens firmes, exigir obediência, nunca ficar sem palavras, agora estava tímido diante daquela garota magra e simplesmente não conseguia organizar sequer algumas frases coerentes. Carolina percebeu isso e tomou a iniciativa, falando com leveza e naturalidade, como há muito ninguém falava com ele. Meia hora depois, já estavam sentados sob uma pérgola,
à sombra de um velho álamo, protegendo-se da penugem que voava no ar e relembrando os anos de escola. Apesar da diferença de idade de quase 4 anos, havia muito em comum. Professores que haviam ensinado a ambos, moradores conhecidos das casas vizinhas, os esquilos atrevidos e bem alimentados do jardim da escola que às vezes apareciam nas janelas das salas. Lembraram do professor de educação física, querido por todas as gerações, fanático por corrida, que fazia os alunos darem voltas e mais voltas ao redor do prédio, com bastões até quase o inverno. Cada detalhe da escola parecia vivo. As salas, os corredores, o ginásio, o refeitório, o pátio. E você lembra? Animou-se Carlos de repente. A gente se conheceu justamente no refeitório. Bom, eu não chamaria isso exatamente de conhecer, riu Carolina. Mas lembro, claro. Foi naquele dia em que você me salvou da Patty. Aliás, dizem que ela vai se formar em direito. Ainda pode te processar por ofensa pessoal. Tudo bem, a gente se defende, bufou Carlos. Ele hesitou por um instante e perguntou: E você? O que anda fazendo agora? Estuda? Estou no 5º ano, respondeu Carolina, sorrindo. Deixa eu adivinhar. Veterinária, arriscou ele, levando em conta seus hobbies de infância. Ele buscava novos assuntos apressadamente, temendo que ela se levantasse e fosse embora. Queria que ela ficasse ali o máximo possível, que aquelas lembranças simples e calorosas não acabassem. Não exatamente, riu Carolina. Embora, pelo visto, eu nunca vá escapar dos animais. Vou ser zoóloga. Quero continuar fazendo o que sempre fiz, salvar animais. Só que de forma profissional, em outro nível. É importante entender do que eles precisam, como ajudá-los. Eles não conseguem se defender sozinhos e isso é terrível. Ela se empolgou. Você sabia que hoje quase 1 milhão de espécies de animais e plantas estão à beira da extinção? 1 milhão. Isso é quase 40% de todas as espécies conhecidas pelo homem. E tem outro número ainda mais assustador. Todos os dias no planeta desaparecem de 150 a 200 espécies de seres vivos. Consegue imaginar? Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro, gesticulando. Carlos a observava sem piscar e se surpreendeu ao pensar que, naquele momento, estaria disposto a correr alegremente para salvar qualquer tamanduá, inseto ou samambaia ameaçados de extinção, desde que fosse ao lado dela. Melhor ainda se pudesse segurar sua mão, ouvir sua voz e ver de perto as faíscas douradas que cintilavam nos olhos e nos fios de cabelo. Desculpa, eu sempre fico nervosa quando falo disso, disse ela, acalmando-se tão rápido quanto se agitara. Sentou-se novamente ao lado dele e sorriu. Enfim, quero estudar e proteger os animais. Pelo menos tentar fazer algo por eles. E se graças a mim, ao menos uma única espécie desse milhão assustador for salva, já vai ter valido a pena. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Então, cedendo a um impulso inexplicável e irresistível, segurou a mão dela e disse de uma vez: Faz o seguinte, Carolzinha, casa comigo. E pronto. Vai ficar atrás de mim como atrás de uma parede de pedra. Além disso, com suas manias e essa futura profissão tão nobre quanto pouco lucrativa, eu sou uma opção bem adequada para você. Pelo menos não vai passar fome enquanto luta pelos direitos dos animais. Tá bom, vou pensar, respondeu ela com toda a seriedade, apertando a mão dele antes de cair na gargalhada. Eu estou falando sério, disse Carlos de repente. Sério? Muito sério. Eu te amo. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Na luz do sol, os pelos claros brilharam dourados como se estivessem polvilhados de pó precioso. Carlos desviou o olhar com esforço, engoliu em seco e continuou, ainda segurando a mão dela, agora com mais firmeza. Falava com uma segurança que o surpreendia. Não é de agora. Quer dizer, pode até ser que eu só tenha entendido agora, depois de meia hora de conversa, mas isso não importa. Eu sei que não consigo parar de pensar em você há muitos anos. Provavelmente desde aquele dia no refeitório, quando te vi com aquele saquinho de costeletas. Carolina o encarava claramente sem saber como reagir. Carlos também estava atônito com o que dizia, mas uma coisa ele sabia com absoluta certeza.
precisava daquela moça como nunca precisara de ninguém em toda a vida. Ainda assim, conquistá-la se revelou mais difícil do que qualquer medalha esportiva que já havia ganhado. A menina de aparência delicada tinha caráter firme e princípios sólidos. E, pensando bem, não havia nada de inesperado nisso. A vida havia lhe dado motivos de sobra para aprender paciência, resistência e teimosia. Coragem e determinação ela sempre tivera. Carolina continuava morando no velho apartamento. Irene, sua mãe, revelou-se para Carlos uma mulher ainda jovem, esguia, bonitinha, com um penteado simples e um sorriso tímido de dentes brancos. Aos poucos, ela havia retomado uma rotina mais digna, cuidava melhor de si mesma e reconstruía a autoestima perdida nos anos difíceis. Carlos, que guardava lembranças confusas e sombrias sobre o passado da família, temia encontrar uma mulher largada, envelhecida, com olhar vazio e abandono estampado no corpo. Mas a realidade foi outra. "A Carolina me salvou", disse Irene a ele depois de alguns meses, já acostumada à presença daquele homem de ombros largos e olhar sério. "Se não fosse por ela, não sei o que teria sido de mim." "Você era bem mais velho que ela, sempre ocupado com o esporte", continuou Irene, atrapalhando-se. "Nós lembramos de como você era... Ai, me desculpa, falei besteira." "Que isso, não se preocupe", respondeu Carlos, acenando com a mão. "Isso tudo já passou." "Eu estava completamente perdida", disse Irene com um sorriso leve. "Mas tive sorte. A Carolzinha cresceu e me adotou." Apesar de o ambiente não favorecer grandes alegrias, Carlos, contra os protestos de Carolina, começou a consertar tudo ao redor. Irene e a filha só podiam observar, espantadas, a transformação do apartamento. Até o famoso canto eternamente gelado, a antiga maldição da família Ventura, finalmente deixou de vazar, foi consertado e ganhou papel de parede novo, liso e claro. Com o tempo, Carolina passou a sorrir para ele sem reservas, a correr em sua direção, erguer os braços finos e abraçá-lo pelo pescoço com naturalidade. "Carlão, você não pensa, como muita gente pensa, que eu estou com você por causa de... Bem, porque você..." Ela tropeçou nas palavras e corou. "Por interesse", completou ele com tranquilidade. "É, isso. Sabe, de qualquer outra pessoa eu poderia até pensar isso, mas de você não. E ainda bem", disse ela sorrindo. "Porque eu te amo, Carlão. E se aquela sua proposta, a de alguns minutos ou de muitos anos atrás, ainda estiver valendo, eu aceito." Carlos foi feliz desde aquele dia, por longos 4 anos, e Carolina também foi feliz com Carlos, finalmente fazendo jus, em tudo, ao sobrenome sonoro que carregava. Naquele dia, ela chegou ao abrigo de cães Carinho, que costumava chamar, em tom de brincadeira, de abrigo professoral, com o carro cheio de sacos de ração. O lugar era cuidado e mantido por um homem idoso, de aparência séria e elegante, que lembrava o professor Machado retratado nos livros universitários. E o comportamento combinava com a aparência. Ele falava como alguém de outro século, e ao encontrar Carolina, sempre lhe apertava a mão com uma leve e refinada reverência, como se ela fosse uma dama de sangue real. Jorge Vasconcelos era infinitamente bondoso, com pessoas, cães, gatos, pássaros, plantas e, em geral, com o mundo inteiro. O dono do abrigo estava, como sempre, no local, inclinado sobre uma grande caixa, revirando algo lá dentro. "Carolzinha, querida, olá", disse ele, endireitando-se com esforço, esfregando as costas. Tentou sorrir com alegria, mas saiu visivelmente forçado. "Faz tempo que você não aparece. Já comecei a pensar, pecado meu, que eu tinha te cansado, esse velho cogumelo venenoso com seu asilo canino." "Que isso, Jorge?" exclamou Carolina. "Simplesmente tudo aconteceu de uma vez. Trabalho, problemas. Mamãe ficou doente." Ela fez uma pausa e perguntou estranhando: "Mas e você? O que está acontecendo aqui?" Carolina olhou em volta e só então percebeu que aquilo não era a desordem habitual de um lugar onde vivem dezenas de animais. Era devastação,
pedaços de papel, caixas de papelão rasgadas, cacos de vidro espalhados. Pelo chão, ração seca espalhada. Algo quase absurdo, considerando o quanto Jorge sempre lutava para conseguir dinheiro para comprá-la. E o principal, o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, quase morto. Sempre que chegava ao abrigo, Carolina era recebida por um coro ensurdecedor de latidos. No início, tudo se misturava num barulho alegre e caótico. Depois, ela começava a distinguir vozes individuais, reconhecendo cada cão. Mas naquele dia, nada. Um silêncio antinatural. Ela entendeu a razão antes mesmo de formular o pensamento. Os cercados estavam vazios, as portas abertas, algumas arrancadas e jogadas em cantos improváveis. "O que aconteceu?", me perguntou a voz falhando, olhando novamente para o cenário destruído e depois para Jorge. "O que aconteceu?", repetiu ele, esticando os lábios num sorriso amargo. "Bem, como você pode ver, dispersaram meu abrigo. Você lembra talvez que eu te contei uma vez. As dívidas foram se acumulando. Meu negócio, por assim dizer, não é lucrativo. Mas a terra, esse terreno, agradou muito a alguém. Aí apareceram uns rapazes espertos, de jaqueta de couro. Primeiro pediram educadamente que eu liberasse o local. Eu ainda pensei que conversariam, que dariam um prazo, alguma condição. Mas eles não quiseram perder tempo. Ele passou a mão cansada pelo rosto. Carolina então notou um enorme hematoma recente no antebraço dele, escurecendo sob a pele. Levaram todos os cães, continuou com dificuldade. Disseram que ficaria como pagamento das dívidas. As últimas palavras saíram entrecortadas por um soluço seco que ele conseguiu conter. "A mim, pelo menos, deixaram", acrescentou com um sorriso triste. "Pelo visto, minha vida já toda remendada não interessa a ninguém." Ele parecia ter envelhecido décadas em poucos dias. "Isso não pode ficar assim", exclamou Carolina, chocada. "Precisamos fazer alguma coisa." "E o que exatamente?" Jorge abriu os braços, cansado, fazendo uma careta involuntária de dor. "A culpa é minha. Prolonguei prazos, acumulei dívidas e deu no que deu. A lei está do lado deles. Do nosso lado só havia um bando de cães abandonados. Embora agora nem isso exista mais." Ele enxugou rapidamente os olhos e tentou sorrir. O coração de Carolina se despedaçava de indignação e dor. Como alguém podia ser tão desumano a ponto de, por um pedaço de terra e algumas dezenas de milhares, destruir um abrigo de animais, bater num velho indefeso e os cães? Forçar-se a concluir aquele pensamento terrível sobre o destino dos antigos pupilos do abrigo era algo que ela simplesmente não conseguia. Alguns dias depois, Carolina subiu numa escada para tirar o pó das prateleiras da estante onde Carlos guardava seus troféus e prêmios esportivos. Ele brincava chamando aquilo de parede do lamento e, às vezes, ameaçava demolir toda a vitrine da antiga glória. Carolina nunca deixava. No fim, Carlos se acostumou a usar os troféus como suporte para todo tipo de quinquilharia: chaves, moedas, bilhetes, cartões de visita. Tudo o que precisava estar à mão. Foi então que aconteceu. Ao derrubar acidentalmente o pesadíssimo vaso de cristal, Carolina se abaixou para recolher os cacos. Entre eles, encontrou uma folha de papel dobrada, escrita com a letra inconfundível de Carlos. Era uma lista de empresas. Ao lado dos nomes, siglas: O, P e outras. E quase no final, um item que fez o chão desaparecer sob seus pés: Abrigo Carinho. Ao lado, um traço grosso, pesado como uma cruz de túmulo. Carolina se apoiou na parede, escorregou lentamente até o chão e chorou. "Carolzinha, querida, onde você está?" Ouviu então uma voz alegre e familiar. Nossa, quanto vidro! O que explodiu aqui era a voz de Carlos, da sua pessoa amada, bonita, carinhosa e completamente impiedosa. "Por que você está sentada no escuro?" continuou ele, aproximando-se. "O que aconteceu, minha pequena? De quem estamos nos escondendo? Espera, você estava chorando? Se machucou? Não? Por causa desse vaso idiota? Você é demais."
Achou mesmo um motivo para chorar. Vamos quebrar todos eles. Aliás, eu já te propus isso umas 100 vezes. Ele se abaixou diante dela, o tom finalmente mudando. Escuta, o que aconteceu? Carolina ergueu o rosto para ele e estendeu a folha maldita. Aqui, sussurrou. Isso é o seu trabalho. Sim, é o meu trabalho, respondeu Carlos, após lançar um olhar rápido ao papel. Carolina sabia que ele lidava com cobrança de dívidas, mas jamais imaginara métodos tão brutais, e muito menos que o caso do abrigo do Jorge tivesse ligação direta com ele. Eu nunca escondi de você com o que eu realmente trabalho, continuou Carlos com um meio sorriso. Esse negócio, claro, não é dos mais bonitos. Talvez seja até pior que muitos outros, mas há atividades muito mais sujas do que a minha. Eu não sou jardineiro, nem educador infantil, nem veterinário. Eu cobro dívidas e devolvo dinheiro a quem tem direito. Faço por outras pessoas aquilo que elas mesmas não querem fazer, embora sejam obrigadas. É assim que o mundo funciona, entende? Existem leis da vida e elas nem sempre são boas. No fim das contas, você não amaldiçoa um lobo por se alimentar de coelhos. Você é zoóloga, deveria entender. Sobrevive o mais forte. Eu entendo isso, respondeu Carolina em voz baixa. Entendo que existem leis, mas será que você não pode viver de outra forma? Ganhar dinheiro sem tanta crueldade? De outra forma? Carlos sorriu. E por quê? Eu estou bem assim. Além disso, você mesma viveu todos esses anos às custas dos meus ganhos terríveis. Alimentou metade dos cães da cidade, fez suas pesquisas, realizou seus sonhos. Sim, você tem razão, assentiu Carolina. Foi bom para mim estar com você. Eu amava você e ainda amo. Mas depois disso, ela apontou para a folha que ele continuava segurando. Isso é conversa de criança, irritou-se Carlos, perdendo o controle. Só pessoas puras como você dividem tudo em preto e branco. Bom e mal, certo e errado. Isso é ingenuidade. O mundo é feito de tons. E você está se comportando como uma criança mimada. Ficou indignada por causa de um abrigo de cães? Aquele velho teimoso recebeu várias propostas generosas pelo terreno. Dariam para pagar as dívidas e comprar ração até o fim da vida. Mas ele se recusou. Tivemos que explicar de um jeito mais claro. Explicar? Carolina o encarou, chocada. Você chama isso de explicação? Você é um animal. Vindo de uma zoóloga profissional, isso quase soa como elogio, ironizou Carlos. Então não dá para viver com um animal, mesmo que próspero? Pois bem, vá embora, Santinha. Volte para o seu cantinho infantil. Provavelmente aquele canto úmido que você tanto gosta está te esperando há tempos. Carolina lançou-lhe um último olhar, como se quisesse memorizar cada traço de seu rosto, e fechou a porta atrás de si. Carlos ficou novamente cercado pelo vazio. Muito tempo depois, Carolina trabalhava em um zoológico, dedicava-se à caridade e arrecadava recursos para abrigos de animais abandonados, cuja falta, infelizmente, nunca diminuía. Continuava bonita, mas seu rosto já não brilhava com aquela luz dourada e viva, como se a centelha que a tornava tão jovem tivesse se apagado. Oi, Carolzinha. Olívia, amiga desde os tempos de escola, surgiu animada diante dela na mesinha de um café. Está pronta para o encontro dos formandos? Já se passaram 10 anos. Vamos ver no que todo mundo se transformou, inclusive a sua velha conhecida, a Pati. Meia hora depois, elas entravam no prédio da antiga escola, onde o encontro fervilhava. Entre risos, abraços e rostos conhecidos, Carolina entrou no salão nobre. Do palco sorria o diretor já idoso. E agora, com prazer especial, convido ao palco nosso ex-aluno Carlos Cardoso. Carolina ouviu o nome e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Carlos subiu ao palco com passos firmes, estendeu a mão ao diretor e sorriu. Um sorriso aberto, sincero. Algo completamente novo. Seu rosto estava diferente, e o olhar já não sondava as pessoas com desconfiança. Agradecemos ao Carlos pela enorme ajuda no concerto do nosso ginásio, dizia o diretor visivelmente emocionado. Graças a ele,
conseguimos recuperar um espaço que já estava condenado. E não só isso. Hoje, nossos alunos podem treinar gratuitamente na Escola de Boxe Cardoso. Para muitos deles, essa oportunidade mudou completamente o rumo da vida. Aplausos ecoaram pelo salão. Carlos, constrangido, passou a mão pela nuca, tossiu, tentou parecer indiferente, sem sucesso. Não estava acostumado àquele tipo de reconhecimento. Foi então que seus olhos, percorrendo o auditório quase por reflexo, encontraram Carolina. O mundo pareceu desacelerar. Ela estava ali, alguns passos atrás, mais madura, mais serena, mas inconfundivelmente a mesma. O mesmo olhar profundo, a mesma presença silenciosa que sempre o desarmara. Por um instante, Carlos esqueceu o palco, os aplausos, o diretor ao seu lado. Tudo o que existia era ela. Mais tarde, sentados frente a frente no antigo refeitório da escola, com mesas que rangiam do mesmo jeito e janelas que deixavam entrar a mesma luz pálida da infância. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era denso, cheio de tudo o que nunca fora dito. Eu não trabalho mais com aquilo, disse Carlos por fim com voz baixa, mas firme. Aquela vida ficou para trás. Virei treinador. Abri uma escola de boxe para crianças, principalmente para as que não teriam chance nenhuma. Ele respirou fundo. Eu precisava fazer algo que não me envergonhasse quando me olhasse no espelho. Precisava sentir que minhas mãos não estavam mais sujas. Carolina o observava com atenção verdadeira, sem julgamentos. E você? Perguntou ele com um leve receio. Como está a sua vida? Simples, respondeu ela, sorrindo de leve. Não tão visível quanto a sua. Para a ciência, sou apenas mais uma zoóloga, nada extraordinário, mas continuo tentando salvar o que dá para salvar. Animais, projetos pequenos, causas que quase ninguém quer ver. Carlos balançou a cabeça lentamente. Não diga isso. Seu tom era sério. Você sempre foi extraordinária. Salvou vidas quando ninguém olhava. Deu dignidade ao que o mundo descartava. Ele hesitou por um segundo, como se decidisse algo dentro de si. Eu te amo, Carolzinha. Ela piscou, surpresa. Não pela palavra, mas pela firmeza com que foi dita. Outra vez? Perguntou com um sorriso contido. Depois de meia hora de conversa? Outra vez, respondeu ele sem desviar o olhar. Não sei se isso vai durar 3 minutos ou o resto da vida, mas sei que não quero mais passar um dia fingindo que não sinto isso. Ele estendeu a mão, quase tímido. Me dá a sua, só para ter certeza de que isso é real. Senão vou achar que você vai puxar debaixo da mesa um saquinho com aquelas costeletas velhas e tudo isso é só mais uma lembrança da escola. Carolina riu, um riso leve, verdadeiro, daqueles que ele não ouvia havia anos. Colocou a mão na dele com naturalidade, como se aquele gesto estivesse apenas esperando o momento certo para acontecer. E, pela primeira vez em muito tempo, ambos tiveram a mesma certeza silenciosa. O passado tinha ficado para trás, e o futuro, enfim, podia começar.